Sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia e hoje nós vamos estudar populações, né? Mais especificamente o tema aqui de teorias demográficas, né? E eu vou estar apresentando três teorias para vocês, que são as três teorias mais importantes e as teorias mais usuais. Tem outras teorias, mas elas não costumam ser cobradas e nem aparecer nos livros didáticos. Então, vou focar nessas três aqui, que está aparecendo na tela. Então, a gente tem a teoria malthusiana, a gente tem a teoria neomalthusiana e a gente tem a teoria reformista. Bem, aqui a primeira teoria que eu vou apresentar é a teoria malthusiana, que foi elaborada pelo Thomas Malthus, né, que é um economista britânico, e ela foi elaborada ali, né, no final do século XVIII, e essa teoria envolve um estudo comparativo, né, onde você tem uma progressão aritmética por parte da produção, né, de alimentos, e você tem uma produção geométrica progressão, desculpa, por parte da população, do crescimento populacional, tá? Então, o que que acontece? Aqui nesse slide, nessa imagem, na parte mais abaixo aqui, é possível visualizar um gráfico, né? E esse gráfico avermelhado, rosado, é referente à produção de alimentos, né? E a produção de alimentos, como vocês podem observar aqui, ela cresce numa proporção, né? Aritmética, né? Enquanto a população, né, numa progressão geométrica. Então, Thomas Malthus chegou à conclusão de que, em algum momento, iria ter um início de crise, ou seja, ia ter mais pessoas do que alimentos, ou seja, nós teríamos, né, a ausência de alimentos para todas as pessoas, né? A produção não iria dar conta da demanda populacional que estava crescendo e aumentando com o passar dos anos, né? Então, iria ter um início de crise, né? Essa foi uma previsão que Thomas Malthus fez. No entanto, o economista Thomas Malthus, ele se equivocou. Ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, porque ele não acabou levando em consideração o avanço tecnológico, o avanço científico e o avanço das técnicas de produção de alimentos, né? Então ele considerou que a produção de alimentos seria da mesma forma ao passar dos anos, e não. As técnicas de produção, as técnicas de cultivo, a tecnologia proporcionou que, né, houvesse uma maior produção de alimentos, né, e que essa produção conseguisse, obviamente, acompanhar a demanda populacional, né? Então, apesar disso, nós temos no dia de hoje muitas pessoas que não têm acesso à alimentação, né, todos os dias. Tem pessoas que passam fome, que passam muita dificuldade, mas não é por uma falta de alimento, tá? Porque a quantidade de alimento que a gente desperdiça daria para matar a fome mundial, né? Daria para alimentar todas as pessoas, a quantidade de comida que é desperdiçada. Então, a quantidade de comida que a gente produz hoje, que é uma quantidade alta e, e que dá para todas as pessoas, para toda a população, ela na verdade é um problema de distribuição, ou seja, na verdade o problema não está na produção, o problema está na distribuição de alimentos, tá? Mas vamos se atentar e focar aqui na teoria de Malthus. Então, a teoria de Malthus previu que iria ter um início de uma crise onde a população ia crescer muito e a produção de alimentos não iria conseguir acompanhar, né? Só que ele cometeu um equívoco.
como eu afirmei anteriormente, a produção de alimentos ela cresceu, né? E conseguiu acompanhar a demanda populacional, só que a gente hoje em dia tem um problema de distribuição desses alimentos. Não a questão de quantidade. A quantidade que nós produzimos é o suficiente para todas as pessoas do planeta se alimentar, né? Então é isso. Eu vou avançar aqui para a próxima teoria. A teoria neomalthusiana, né? E essa ideia, essa teoria foi entrar em voga pós a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi o momento onde se teve uma explosão demográfica, né? E ela tem como ideia, né, tem como raciocínio essa teoria que a causa da miséria é a elevada natalidade, tá? E a teoria neomalthusiana entende que o Estado deve impor políticas de controle de natalidade, né? Ou seja, segundo essa teoria, a causa da miséria é uma população elevada, né? Você tem uma população muito grande e isso ocasiona uma miséria. E segundo essa mesma teoria, o Estado deve impor políticas de controle de natalidade. Bem, nós temos algo parecido, algo que está sendo executado nos dias de hoje, né? Em relação à teoria neo-malthusiana, que é a política adotada na China, né? As famílias, os casais, têm um limite para ter um filho apenas, né? O Estado impõe esse controle de natalidade, esse limite de apenas né? Um indivíduo, um filho, né? Dentro do núcleo familiar, tá? E é muito importante também que vocês se atentem para essa frase aqui, né? Que eu deixei entre aspas, né? Que a causa da miséria é a elevada natalidade, né? E se atentem para a palavra causa, tá? A teoria neomalthusiana entende que a, a, se tem uma causa, tá? Então vou passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai abordar outra teoria. A teoria reformista ou também marxista, tá? Se você encontrar na prova ou em livros falando de teoria marxista, saiba que é a mesma teoria reformista, tá? Só nomenclatura diferente, mas está se referindo à mesma teoria. Então, ela foi surgir aí na década de 70 e ela surgiu aí como contraponto à neo-malthusiana, né? A teoria neo-malthusiana, que é aquela que a gente viu no slide anterior, né? E diferente da teoria anterior, essa teoria reformista, ela diz, né, que a consequência da miséria é elevada na natalidade. Ou seja, a teoria neomalthusiana usa o termo causa, né, a causa da miséria. E a teoria reformista usa o termo consequência, tá? Então ele afirma que a consequência da miséria é a elevada natalidade, né? E ela vem surgindo como um contraponto à teoria neomalthusiana. E segundo essa teoria, o Estado deve investir em educação e saúde, né, para que assim, por meio, por meio voluntário, surja um planejamento familiar, ou seja, as famílias, através de investimento do Estado em saúde e em educação, em tese, imagina-se que as famílias teriam maior planejamento familiar, né? Ou seja, aqui
se pretende, não é diferente da outra, da neomalthusiana, teoria reformista. Por quê? Porque a neomalthusiana tem uma ideia de impor, um contexto de impor, ou seja, e na teoria reformista, o conceito está em direcionar, em educar, entendeu? Então se investe em educação para que, né, as pessoas, porventura, passam a fazer planejamento familiar. Então, essa é a diferença entre essas duas teorias. Bem, eu vou abordar aqui, né, o conceito de população absoluta. É um conceito muito simples, é um conceito que é fácil de pegar, não tem segredo. E é o seguinte, aqui eu trouxe uma imagem, né, do site do IBGE que mostra a população do Brasil, a estimativa da população do Brasil agora no mês de novembro de 2020, ou seja, uma população estimada de 212 milhões de pessoas, né? E por que estimada? Porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz a coleta de dados a cada 10 anos, né? Então, a cada 10 anos, a, o IBGE ele bate de porta em porta e pergunta, né, quantas pessoas moram naquela casa, ele faz a contagem ali manual, né, de, da população absoluta, né? E o que seria essa população absoluta? Essa população absoluta é justamente a população total de um país, de uma região, de uma cidade, de um bairro, né? Então aqui eu trouxe a população absoluta, que é a população total do Brasil, certo? E, enfim, esse ano de 2020 era o ano no qual o IBGE iria retomar o seu cálculo, né, de população, o cálculo, né, de porta em porta, e não esse estimado. Mas devido à pandemia do coronavírus, essa contagem populacional que iria ser realizada pelo IBGE em 2020 vai ser realizada em 2021, no ano que vem, tá? A última contagem foi realizada em 2010 e ano que vem teremos uma nova contagem, tá? Então esse valor aqui é estimado, mas muito provavelmente quando houver a contagem, o valor não vai fugir muito disso, tá? Porque essa estimativa é feita baseada em dados, né? De crescimento, do histórico de crescimento da população, tá? Bem, agora nós vamos ver aqui o conceito de população relativa. Esse conceito ele está diretamente relacionado com a densidade demográfica. Tá? O que seria a densidade demográfica? É você pegar o total de habitantes de um determinado lugar e dividir pela área desse lugar, né? Então a gente tem aqui um exemplo, né, nessa imagem. Um determinado lugar tem 1 milhão, né, de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Aí você efetua a divisão, né, pelo total de habitantes e pela área, e a gente vai chegar ali à conclusão, né, nessa imagem, conclui-se que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. E para que serve isso, né? Bem, a densidade demográfica, ela o que que acontece? Entende-se que nas cidades maiores, né, se tem uma maior densidade demográfica. Nas grandes cidades, né, então em São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que têm uma população maior, encontra-se essa tendência, Nova York, de ter um número de habitantes por quilômetro quadrado mais elevado, né, um número mais alto, né? Enquanto em cidades pequenas, em cidades interioranas, a gente observa que
se tem uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado menor, né? E essa quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né, é justamente a densidade demográfica, tá certo? A gente pode observar isso não só em âmbito de cidades, tá? Mas a gente pode olhar em esferas maiores, como um estado ou até mesmo um país, tá? Então, nós pegamos aí como exemplo o país de Bangladesh, né? Você tem uma população muito grande, muito elevada, acima dos 100 milhões de habitantes, e uma área territorial muito pequena, ou seja, se conclui que esse país tem uma densidade demográfica mais elevada, né? Em contrapartida, a gente pode pegar o exemplo do Canadá. O Canadá, né, tem uma população pequena, né, principalmente se comparado com o seu vizinho Estados Unidos, e tem uma área territorial extensa, bastante grande, né? Então a gente chega à conclusão que o Canadá tem uma densidade demográfica bem baixa, bem mais baixa do que a de Bangladesh, né? Por quê? Porque além de ter uma população menor, o país do Canadá também tem uma área, uma extensão territorial maior, né? Bem, turma, os meus slides aqui acabaram, mas antes de finalizar a aula, eu gostaria de abordar mais alguns conceitos aqui com vocês, tá? E, bem, o primeiro dele é o crescimento vegetativo natural, tá? Então, o que que acontece? O que que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é você pegar a taxa de natalidade, né, a taxa de pessoas que nascem, né, numa determinada área, numa cidade ou num país, e subtrair, né, a taxa de mortalidade de indivíduos em uma determinada área, tá certo? Então, esse é o crescimento vegetativo, é a taxa de crescimento vegetativo. Ela se obtém dessa forma, tá? Então, quando vocês verem esse termo, crescimento vegetativo, tenha em mente que é, digamos assim, uma média, né? Entre a quantidade de pessoas que, ou que nasceram e aquelas que faleceram, né? Então, você pega o número de natalidade, a taxa de natalidade, subtrai, né? Sobre a taxa de mortalidade, você vai ter aí, né, um número desse crescimento vegetativo. O outro conceito que eu queria estar falando aqui com vocês, abordando aqui com vocês, e que eu já tratei em outras aulas, mas é sempre bom reforçar, é o saldo migratório, né, que é, no caso, a taxa de imigração, né, que eu falei em aulas anteriores sobre imigração, né, com a letra I, e emigração com a letra E, né? Então, o saldo migratório é você pegar a taxa de imigração e subtrair sobre a taxa de emigração, tá? E o que que acontece? A gente tem as interferências, né? São as interferências que atuam, que vão determinar, né? Que vão influenciar aí também no valor, né, do crescimento vegetativo e também do saldo migratório, né? E quais são essas interferências? Pode ser tanto a queda quanto o aumento da mortalidade, ou a queda ou aumento da natalidade, né? O êxodo rural ou o êxodo urbano, os padrões socioeconômicos. E o que que eu quero dizer com padrões socioeconômicos? Existem países que, devido ao seu nível de riqueza, como os Estados Unidos, né, eles são muito atrativos, entendeu? São países que atraem estrangeiros e, consequentemente, né, corrobora aí
para um saldo migratório mais positivo, né? E você tem países, né, que você tem condições socioeconômicas não tão boas, não tão favoráveis assim, né, como é o exemplo da Venezuela, onde você teve uma imigração muito forte, né, dos nativos da população daquele país indo embora para outros países, principalmente aqui na América do Sul, como o Brasil, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, todos esses países receberam aí emigrantes, imigrantes no caso, né, dos países que receberam, venezuelanos. Então você teve uma diminuição aí quer dizer, um aumento migratório, né, da população venezuelana ali no país, o que fez com que a população daquele país se reduzisse nos últimos anos, né, na última década. Aí a população do país reduziu bastante. E isso está relacionado, né, aos fatores de interferência que eu vim abordando aqui para vocês, né, e mais especificamente esse de padrões socioeconômicos. E o outro fator é conflitos, né? Aqui na América Central, e até mesmo no México, né, que está na América do Norte. Só um adendo, o México, muita gente imagina que ele está na América Central, mas não. Ele está na América do Norte. Geograficamente falando, o México pertence à América do Norte. Historicamente, o México pertence à América Latina, tá? Então, ali você tem ali no México, né? E você também tem ali na América Central, logo abaixo ali no México, o narcotráfico muito forte, né? E muitas pessoas, devido a esse conflito, né, entre os policiais, entre os agentes federais do estado, né, que combatem o narcotráfico, esse conflito entre e até mesmo entre cartéis, né, entre diferentes cartéis de drogas. Então, esses conflitos fazem com que muitas vezes as pessoas fujam, né? Então, esses são os fatores ali de interferência que eu queria abordar com vocês. E a aula de hoje é isso, turma. No mais, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode retornar à aula, pode rever o vídeo. Se alguma coisa não ficou muito clara, né? Reassiste aí o vídeo para que você possa rever, né, e entender o que foi explicado, tá joia? Então, fiquem com Deus e até a próxima.